Olá, você está no Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico e literário. Hoje vamos fazer uma comparação entre dois literatos, Gustave Flaubert e Miguel de Cervantes. É uma comparação em termos de o efeito que se pode depreender de suas respectivas obras. Na verdade, né, a história, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, mas convido você a ficar até o final do vídeo para ver o quão interessante pode ser uma comparação entre esses dois literatos. Apesar de, entre eles, se ter aí uma grande diferença temporal, né, o Miguel de Cervantes no século XV para XVI e o Gustave Flaubert para o século XIX, né? Então há uma diferença aí temporal considerável. Mas essa diferença temporal justamente que torna curiosa essa comparação. É mais uma consulta que eu pretendo fazer à inteligência artificial do Google, o Gemini, e vamos ver, né? Vou fazer uma pequena introdução porque eu digo o seguinte: a história, né? Ao longo da história, sempre tivemos uma sucessão de ideias, né? As ideias elas surgem, se vigoram durante um tempo e em seguida se começam a surgir os pensamentos que trazem esse ideal, digamos, de forma crítica, né? Para o chão, para a realidade, porque as ideias não conseguem se aplicar perfeitamente bem à realidade. A realidade sempre oferece resistência e dificuldade para as ideias. E acho que esses dois literatos têm isso em comum. Ambos fizeram isso com as ideias predominantes de suas respectivas épocas. Essa comparação que eu procurei fazer aqui em investigação. Vamos ver exatamente a pergunta que eu fiz para o Gemini, né? Seria Gustave Flaubert uma espécie de reedição de Cervantes? A crítica ao romantismo burguês de Gustave Flaubert estabelece que tipo de relação de semelhança e diferença com a crítica ao romantismo aristocrático de Miguel de Cervantes? Então você tinha um ideal aristocrático, sobretudo exposto no romantismo daqueles romances de cavalaria que o Miguel de Cervantes, ao construir a sua obra Don Quixote de La Mancha, né, ele consegue, digamos, ridicularizar aqueles ideais aristocráticos. E aí, gradativamente, se estabelece uma sociedade ideal burguês, um ideal diferente, distinto do ideal aristocrático. E, mais uma vez, se cria, então, uma espécie de romantismo burguês ao que vai se defrontar justamente o Gustave Flaubert, que vai produzir, aí vai inaugurar o realismo, né? Uma crítica, e também de forma irônica, como eu costumo colocar, no caso, outro tipo de romantismo burguês, o romantismo mais moderno. Então, a resposta aqui da nossa inteligência artificial, né, o Gemini. Flaubert e Cervantes, um diálogo transcendental. A comparação entre Gustave Flaubert e Miguel de Cervantes, embora separados por séculos, revela um diálogo fascinante entre dois mestres da narrativa, que, em suas respectivas épocas, empreenderam uma crítica contundente aos romances de cavalaria que representavam, cada um ao seu modo, o romantismo vigente. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Semelhanças nas críticas. Desconstrução dos ideais românticos. Tanto Cervantes quanto Flaubert se dedicaram a desmitificar os ideais românticos de seus tempos. Cervantes, ao ridicularizar nas aventuras, né, de Don Quixote, satirizava os romances de cavalaria que idealizavam a nobreza e as façanhas heróicas. E Flaubert, por sua vez, com Madame Bovary, ataca os clichês do romance romântico burguês, expondo a futilidade e a busca por uma vida idealizada. Então, o realismo e a ironia são características comuns, né? Ambos os autores privilegiaram o realismo em suas obras, utilizando a ironia como ferramenta para subverter as expectativas do leitor e desmascarar a hipocrisia da sociedade. Foco na linguagem, terceiro ponto. Tanto Cervantes quanto Flaubert demonstraram uma preocupação profunda com a linguagem e a construção da narrativa, a busca pela palavra exata e a construção de frases cuidadosas e a exploração de nuances da linguagem eram características marcantes de suas obras. Agora vamos falar das diferenças nos contextos e críticas. O contexto histórico de Cervantes escrevia
No caso aqui, Cervantes escrevia um contexto marcado pelas guerras de religião e pela transição da Idade Média para a Idade Moderna. Sua crítica se voltava para os ideais da nobreza e da cavalaria, que estavam em declínio. Flaubert, por sua vez, vivia em um mundo burguês em ascensão e sua crítica se dirigia aos valores e aos modos de vida da classe média. Natureza da crítica. A crítica de Cervantes era mais explícita e direta, com um tom satírico evidente. Flaubert, por sua vez, adotava um estilo mais sutil e introspectivo, explorando as nuances psicológicas de seus personagens. Uma relação dialética. A relação entre Flaubert e Cervantes não se limita a simples semelhanças ou diferenças. É mais produtivo compreendê-las como um diálogo transtemporal, em que cada autor, a partir de seu contexto histórico e literário, reinterpreta e aprofunda as questões levantadas por seu antecessor. Flaubert, ao desconstruir os romances românticos burgueses, pode ser visto como um herdeiro da tradição iniciada por Cervantes. Ao mesmo tempo, ele traz novas nuances e complexidades à crítica literária, expandindo os limites da narrativa e inaugurando uma nova era do romance. Em suma, tanto Cervantes quanto Flaubert são figuras cruciais na história da literatura, e a comparação entre suas obras nos permite compreender melhor a evolução do romance e a complexidade da experiência humana. É isso. É um tanto quanto interessante o que eles fizeram na literatura. Eu acrescentaria, né, porque a história da humanidade ela é feita justamente assim, né, uma sucessão de ideias que são postas ao chão de forma crítica, ou exposição pragmática da realidade, né? Então, por exemplo, no caso da exposição pragmática da realidade, citaria, por exemplo, na filosofia política o Nicolau Maquiavel, e na filosofia moral o François de La Rochefoucauld, né? O La Rochefoucauld fez as sentenças máximas, e o Nicolau Maquiavel fez o Príncipe. Ali você tem, de forma muito pragmática, muito no chão, né, a exposição, no caso de Maquiavel, o que seria a política, e no caso de La Rochefoucauld, o que seria a moral. Então é interessante você ver o quanto esses pensadores conseguiram, alguns de forma crítica, criticar um ideal que estava se descolando da realidade, e outros de forma pragmática, expondo a realidade tal qual ela é. E tudo isso remonta, de certa forma, um diálogo que há na República de Platão entre Sócrates e Trasímaco, quando eles discutem o que é justiça. Ali você tem o Sócrates num ideal, definindo justiça, buscando definir justiça por um ideal, e o Trasímaco falando pragmaticamente o que significam as instituições que produzem justiça, o que é justiça na prática, que no caso de Trasímaco justiça é a lei do mais forte. É isso. Então, gente, é isso, não me alongando muito mais, tudo isso. Espero que esse tipo de vídeo instigue sua curiosidade para você pesquisar muito mais, ir muito além do que aqui a gente pergunta, questiona para o Gemini. Fica à vontade aí para comentar, inclusive convido que comente, nem que seja para dar uma relevância ao canal, né? Botar um valeu já ajuda muito. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, né? E ajudar da medida que for possível, claro, né? Não me estendendo muito mais, mandar um forte abraço para você que me assiste e, claro, te vejo no próximo vídeo.